Que bom que vocês vieram. Tenho certeza que teremos uma noite maravilhosa. Continuar a ter, né? Eu estava comentando, a minha família, eu precisava de algo do Senhor hoje. Eu recebi do Senhor, amém? Da presença, do cuidado, do amor dele sobre as nossas vidas. E ele quer agora falar conosco através da sua palavra. Hoje nós vamos finalizar a nossa série As Montanhas, as 7 montanhas. Falamos sobre mídia, entretenimento, economia, depois foi educação, depois foi mais o quê? Governo, depois mídia, semana passada família, e hoje tem uma pessoa especial para falar sobre religião. Quem, pastor? Esse cara sou eu, amém? Eu mesmo, tem que engolir eu de novo. E é algo muito bacana que o Senhor tem para as nossas vidas. Essa arte aqui que o nosso querido Léo montou, todas as artes, glória a Deus pela sua vida, viu, Léo? Que fala sobre os 3% e os 97%. Vamos ler novamente, entender, ouvir, né, receber. Ele fala que 3% das pessoas que frequentam a igreja, então a chamada montanha e religião, estão ou estarão envolvidas nessa montanha. Ou seja, as outras 97% das pessoas estão ou estarão envolvidas nas outras 6 montanhas. Ou seja, 100% de todas as pessoas que estão em tempo integral, estão em tempo integral na manifestação e implantação do reino de Deus nessa terra. Eu desejo que você se sinta assim também. Eu desejo que você seja e se sinta comprometido com o que Deus conta com você para a implantação, para a divulgação, para o compartilhamento do reino de Deus nessa terra. Eu fiz até uma frase falando sobre isso. O que significa esse 100% em tempo integral? Estar 100% em tempo integral a favor do reino de Deus é ter consciência de aonde eu estiver e qualquer atitude ou decisão que eu tomar afeta ou afetará positiva ou negativamente na divulgação correta ou não do Evangelho de Cristo. Como que você se porta no seu dia a dia? Quem é você fora a igreja, fora o culto de hoje? Você se incomoda com isso? Você se preocupa com isso? Eu falo para vocês que a minha vida, a vida da Thelma, é uma vida que às vezes as pessoas falam assim, o pastor é quase assim, pensa num cara que tem liberdade, que faz e acontece. Não sei se tem gente que pensa até que eu não trabalho, né? Porque ser pastor é a coisa mais fácil que tem. Mas pensa em uma vida estritamente restrita, cuidadosa, de olho, peraí, eu vou fazer essa viagem. Não é assim, Deus, essa viagem é do Senhor, essa viagem, a questão nossa é o seguinte, se eu fizer essa viagem, está na hora de fazer essa viagem para o lugar que eu vou, as pessoas sabendo que eu estou fazendo essa viagem, qual vai ser a repercussão delas? Na onde eu estou frequentando, eu estou num restaurante, num bar-restaurante, será que é um lugar bacana para o pastor estar? O meu pastor não está bebendo, mas só o simples fato do pastor estar num bar, ainda que esteja comendo, isso pode desencadear algo, isso pode servir de pedra de tropeço para as pessoas. Então, as minhas conversas, as minhas postagens, tudo isso eu e a Thelma nós levamos em conta. Por quê? Porque nós temos certeza que nós estamos sempre 100% em tempo integral em favor do reino de Deus. Eu preciso que você também pense assim. Lá no seu trabalho amanhã, segundão, quem é você no seu trabalho? Você precisa ser ali um cristão exemplar, não um religioso chato pra caramba, mas um cristão exemplar. Na escola, uma cristã estudante, na faculdade, um cristão estudante, no trabalho, um cristão profissional, sempre pensando nisso. O que eu estou fazendo, o que eu estou falando, com quem que eu estou conversando, com o que está saindo da minha boca, está edificando ou não está sendo bênção ou não está? Nós precisamos cuidar, porque isso é estar 100% em tempo integral, a favor do reino de Deus. Tem 2 versículos, que esses 2 versículos, eles são a base da nossa liderança aqui na igreja. Eu quero fazer algo, pastor. Para mim, pastor, o João, que está fazendo a câmera ali, para mim, a mesma cobrança que eu tenho para mim,
eu cobro dele também, porque as funções são diferentes, mas estamos aqui para servir o Senhor? Estamos, então vamos servir com excelência. Esses 2 versículos aqui, 1 Coríntios, capítulo 10, 31 diz: assim seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis motivo de tropeço nem para os judeus, pessoas que vivem debaixo da lei, nem para os gregos, pessoas que não estão debaixo de lei, não têm religião nenhuma, e nem para a igreja de Deus. É isso daqui que eu pauto a minha conduta, a minha vida. E é isso que eu exijo e cobro sim de qualquer pessoa. Pastor, eu quero cantar, eu quero pregar, eu quero tocar, eu quero ser diácono, eu quero fazer câmera, eu quero trabalhar no painel, eu quero fazer mesa de som, eu quero dar aula, eu quero ser auxiliar de professora, não tem problema nenhum. Para mim, o padrão é aqui em cima. Por quê? Quem que elevou o padrão? Você acha que eu que sou chato? O padrão é o Senhor Jesus, que é muito alto. Nós estamos falando de vida, nós estamos falando de eternidade. Nós não estamos falando que se um cara fizer o serviço errado num carro, aquele carro estragou, vai em outro mecânico. Mas nós estamos falando de fazer um estrago na vida de uma pessoa, e essa pessoa chegar à conclusão que pastor é tudo igual, crente é tudo igual, igreja é tudo igual, vou largar a mão desse negócio. E aí essa pessoa larga a mão da eternidade. Ela larga a mão daquele que veio para morrer em favor da vida dela, já morreu, e está tudo disponível para essa pessoa receber gratuitamente. Mas aí olha para o pastor. É isso que eu quero que você saia daqui hoje. Nós estamos finalizando essa série dessas 7 montanhas. Mas isso daí é coisa do pastor. Isso é responsabilidade sua, é responsabilidade minha também, é nossa responsabilidade. Aonde eu estiver, a decisão que eu vier a tomar, ela vai repercutir positiva ou negativamente. Amém? Conto com você, meu irmão, amém? Glória a Deus. Vamos falar hoje sobre religião. Olha a montanha, religião. Deus então deseja se manifestar como Redentor. A mentira do mundo, das religiões é o quê? Precisamos trabalhar duro para sermos aceitos por Deus. E qual que é a verdade? Precisamos de um Redentor para sermos aceitos por Deus. Amém? O que é um Redentor? Fala, né? O Cristo Redentor, redenção, redimiu. Olha aqui o significado de redimir, de redenção. Redimir é resgatar. Adquirir, presta atenção nisso que bacana, adquirir outra vez a posse por pagamento ou pagar pela libertação de um prisioneiro. Quando uma pessoa ela é sequestrada, o que exige agora? Exige um pagamento. A pessoa que foi sequestrada, ela era de posse do sequestrador? Não. Ela tinha uma outra família, ela tinha uma outra vida. E aí aquela vida dela foi roubada, a convivência familiar foi tirada dela, e agora você quer de volta a sua filha, o seu filho, o seu pai, sua mãe, você quer o seu ente querido de volta? Quero. Então existe, o sequestrador fala, então precisa pagar um preço. Então existe um preço, existe um resgate. Nós fomos vendidos por Adão e Eva. Adão e Eva lá atrás, eles pecaram. Semana passada falamos pela misericórdia de Deus, o amor de Deus para com as nossas vidas. Ele falou assim, eu não posso deixar que eles, já que eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, eu não posso permitir que eles também comam da árvore da vida e assim vivam nessa condição de pecado eternamente. Deus os tira do paraíso, da presença dele. E aí a partir daquele tempo, Adão e Eva começam a gerar filhos e filhas à imagem e semelhança deles. Você e eu somos descendentes de Adão e Eva, nascidos fora, gerados fora da presença de Deus. Por isso nós precisamos de um Redentor, por isso nós precisamos de alguém para nos comprar de volta. Nós éramos de Deus, Adão nos vendeu. E qual que ficou a condição do homem? Romanos 3, 23 e 24, olha o que diz esse texto. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados pagando um preço. Não, gratuitamente pela graça do Senhor, mediante a redenção que há somente em Cristo Jesus. Nós precisamos entender, isso daqui precisa ser muito real dentro das nossas vidas. Por quê? Para que você saiba o que foi feito. Houve uma transação. Tem um texto em Coríntios que fala que fomos comprados por preço. Coloca para mim, Letícia, por favor, 1 Pedro, acho que 1,18 que eu marquei aí. Olha o que diz esse texto.
Porquanto estáis cientes, eu preciso estar ciente. Nós precisamos estar cientes, conscientes, de que não foi mediante valores perecíveis como a prata e o ouro que fostes resgatados, que nós fomos comprados de volta, do vosso modo de vida. Volta lá, por favor. Vazio e sem sentido, legado, deixado pelos nossos antepassados. Pelo contrário, nós fomos resgatados pelo precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro sem mácula ou sem defeito. Nós precisamos entender que houve um negócio, que nós não estamos aqui, é o que eu sempre falo, para nós é de graça. O que custou para o Marcelo estar aqui hoje, na condição não de pastor, na condição de filho de Deus? Para mim, nada. Mas não é porque não custou nada que não tem preço, não é porque para mim não custou nada, que não custou nada para Deus também. E aí quando as pessoas usam a graça como uma desculpa para pecar, meu amigo, eu quero te informar categoricamente, você não entendeu nada da graça. Porque quando você entende que alguém pagou um preço, pensa uma coisa, você não, uma pessoa, uma família, um pai e uma mãe, tem um filho sequestrado, e aí o preço do sequestro, o valor requisitado é $1 bilhão, e o cara fala, você tem uma semana, e o cara junta daqui, junta dali, eu não consigo, mas nem $1 bilhão, eu não consigo nem $1.000, e aí de repente uma pessoa se coloca na posição de que eu estou sabendo do teu sofrimento, eu estou vendo o que você está passando, eu estou sentindo a tua dor, e eu tenho condições de pagar esse resgate. Mas por que você faria isso por mim? Porque eu quero tirar o teu fardo, tirar a tua dor, eu quero que você viva. E aí esse cara vai lá, sequestrador, qual que é o número da conta? Usando o Pix, que já é mais rápido, em 10 segundos, a transação já é feita. E de repente ele já tem um vídeo do menino saindo livre, liberto daquele sequestrador. Você já imaginou a gratidão daqueles pais para esse cara que pagou? Meu irmão, eu e você precisamos desesperadamente entender isso, para não menosprezarmos ou desprezarmos ou desvalorizarmos o que Cristo fez para nós, sim, graça, gratuito, sem merecimento e sem preço, mas houve alguém que pagou o preço no teu lugar em favor da tua vida. Todas as religiões, coloca para mim, Letícia, por favor, todas as outras religiões falam do quê? Todas as religiões orientam sobre o que o ser humano deve ou não fazer para se tornar aceitável diante de Deus. Apenas o cristianismo fala do que Cristo fez em favor do ser humano, que o torna aceitável diante de Deus. Volto a dizer, para nós é graça, para nós é gratuito, para nós, além de ser sem preço, é sem merecimento. Mas não é porque não teve preço nenhum para você e para mim, apenas a tua fé, apenas ouvir o que Ele fez e aceitar pela fé o que Ele fez. Esse é o nosso lado, é isso que precisa do nosso lado, ouvir, aceitar, declarar e demonstrar isso através das águas do batismo. Isso nos salva, isso nos tira, coloca para mim, Letícia, Colossenses 1, 13 e 14, por favor. Colossenses 1, 13 e 14. Isso nos tira de um lugar e nos transporta para outro lugar. Não somos nós que saímos, não somos nós que nos transportamos. O que Cristo fez por nós, e no momento que nós aceitamos, nós deixamos esse lugar de pecador, de injusto, de destinado ao inferno, e nos tornamos automaticamente justos, perdoados, destinados ao céu para sempre. Olha esse texto. Ele nos resgatou, falando de resgate, pagou um preço, nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou, foi Ele, não fomos nós que nos transportamos. Ele nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a plena redenção. Ele pagou o preço sozinho, em quem temos a plena redenção por meio do sangue dele, não é o nosso, isto é o perdão de todos os pecados.
Você e eu temos que ter isso gravado dentro de nós, para a gente acordar, viver e dormir, falando assim: Jesus, que maravilha que você fez por mim, que coisa fantástica o Senhor fez por mim. E aí, aonde você e eu estivermos, qualquer atitude ou decisão que viermos a tomar, opa, peraí, isso daqui está demonstrando o que Cristo fez por mim? Isso daqui está enaltecendo, exaltando o nome de Jesus na minha vida? Isso daqui está fazendo com que as pessoas olhem para mim e vejam gratidão, vejam aqui uma nova criatura? Porque quando as pessoas virem isso, meu irmão, elas vão falar assim: parece que eu quero viver igual você, parece que eu quero ter o que você tem. As outras religiões falam: faça, faça, faça e faça. Então o que você tem de fazer, o que você tem que fazer certo, faça. E o que você está fazendo de errado, para de fazer, porque senão... E o que é o Evangelho? O Evangelho não é o que você tem que fazer, mas é o que Ele fez. Quando Jesus nasceu, é muito bacana, porque ele já nasceu com essa pegada, com essa visão, com essa missão. Lucas 2, olha o que diz esse texto. Isso daqui é falando do nascimento de Jesus. Nas proximidades havia, eu achei bacana isso daqui que Deus falou comigo, havia pastores que estavam nos campos, e que durante a noite cuidavam dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu a eles, e a glória do Senhor reluzindo os envolveu, e todos ficaram apavorados. E o que eles ouviram? Não, por favor, o que eu, como pastor, eu preciso ouvir e ver? O que todos os pastores precisam ver e ouvir? O que nós, como cristãos, precisamos ver e precisamos ouvir? Vamos ver o que os anjos falaram para os pastores. Todavia o anjo lhes revelou: não temais, eis que vos trago boas notícias, de grande alegria, e que são para todas as pessoas. Hoje na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, aquele que salva, o Messias, aquele que é ungido, que é o Cristo, separado, escolhido e capacitado. O Senhor, aquele que tem autoridade. O que eu, como pastor, tenho ouvido dos anjos? O que os pastores têm pregado? Você tem que fazer isso, você tem que obedecer, você tem que fazer 5 passos para, 7 passos para aquilo, 10 passos para aquele negócio, campanha daquilo, sacrifício de outro lado. É isso. O que os pastores, ali pastores naturais, pastores de rebanho, de ovelha, o que os pastores ouviram? Deixa eu dar uma notícia para vocês. Sabe a condição de vocês? Qual a condição? A condição de pecador. Que vocês nunca iam dar conta de sair dessa condição. Eu tenho uma notícia que ela é boa, e ela é uma boa notícia que vai trazer grande alegria. Para quem? Para todas as pessoas. Que notícia é essa? Você que não dava conta de se salvar, o Salvador nasceu. Você que não estava ouvindo o Evangelho da graça, você estava ouvindo a lei de Moisés. Jesus nasceu quando o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me encarregou de pregar a graça, o Evangelho da graça. Lembra que você só ouvia o que você tinha que fazer? Agora as pessoas vão ouvir o que Cristo fez por elas. E o Senhor e Salvador, e o Senhor como dono, Senhor como autoridade. Ele é a maior autoridade. Você pode ficar descansado nisso. É isso que você e eu precisamos ouvir. É isso que eu, como pastor, preciso ouvir e repartir. É isso que os pastores precisam ouvir e ver e receber do Senhor, esse entendimento, essa revelação, para que todas as pessoas experimentem dessa graça, dessa liberdade, dessa paz. Pastor, agora eu gostei porque você deixou só você. Não, meu irmão, você como um cristão. É Cristo em você, é Cristo através de você. Na hora que uma pessoa lá no seu trabalho, lá na sua família, na sua casa, onde você estiver, que fala assim: nossa, eu estou tão cansado, porque parece que eu não agrado a Deus, parece que eu não dou conta de fazer as coisas certas. Chega para ela e fala assim: mas quem diz que Deus espera que você faça a coisa certa? Deus espera que você receba o certo. Deus espera que você não seja obediente, mas que você receba o obediente dentro de você. E a partir dali você vai procurar obedecer? Sim, mas sem o fardo de: será que Deus me acolhe? Será que Deus me aceita? Será que Deus me ouve? Será que Deus me... eu gosto dessa palavra. Será que Deus me aceita? Será que eu sou aceitável diante de Deus?
Porque o diabo chega, o jeito que você é, o jeito que você fala, o jeito que você vive, está tudo errado. E aí estabelece os alvos, estabelece as regras, e você fala, mas eu não dou conta. Mas Deus nunca esperou que você desse conta de fazer todas as coisas sozinho. Ele só espera que você ouça o Evangelho, o que Ele fez. Acredite, aceite o Evangelho, declare com a sua boca e seja salvo. E a partir daí, procure ter uma vida nova. Procure ter uma conduta correta, sabendo que você nunca será perfeito. Você vai procurar acertar, você vai procurar obedecer, você vai procurar praticar a palavra, mas não é para ser aceito, é porque você já foi aceito. Você entende isso? Gálatas 2,16, ama esse texto que Paulo fala, olha o que diz, eu e você precisamos estar plenamente conscientes. Estamos plenamente conscientes, entretanto, que o ser humano não pode ser justificado. Deixa eu falar sobre justiça, justificação. Ser justificado é se tornar, não é uma pessoa correta simplesmente, não é uma honestidade natural, não é uma vida moralmente correta, não é uma vida simplesmente socialmente aceita. É uma vida que ela foi declarado justo, foi declarado perdoado, foi declarado sem culpa, foi declarado justificado. Então, só Jesus é capaz de me justificar. Só Jesus é capaz de me tornar aceito ou aceitável diante de Deus. Então, quando você lê na Bíblia essa questão de justiça e justificação, é o que Jesus fez e te tornou aceito. O que Ele fez e você acreditou, você foi então justificado, ou seja, você então foi o quê? Perdoado, aceito, desculpado, declarado sem culpa. Voltando àquele texto, por favor. Estamos plenamente conscientes, entretanto, que o ser humano não pode ser perdoado, inocentado, declarado sem culpa pela prática da lei. Mas somente por meio da fé em Jesus Cristo. Sendo assim, nós também viemos a crer em Cristo Jesus a fim de sermos justificados pela fé, não pelas obras, pela fé em Cristo, e de forma alguma pela prática da lei, porquanto é certo que por praticar a lei ninguém será capaz de ser justificado. Eu preciso entender isso. Romanos quanto? Romanos 5, 18 e 19. Portanto, assim como uma só transgressão determinou na condenação de todos os seres humanos, o pecado de Adão fez com que toda a raça humana se tornasse pecadores. Portanto, assim como uma só transgressão, a transgressão de Adão, determinou na condenação de todos os seres humanos, assim igualmente um só ato de justiça, o meu? Não, o de Jesus. Resultou na justificação. O que Jesus fez te inocenta, o que Jesus fez te torna aceito, o que Jesus fez te torna sem culpa. Resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Sendo assim, como por meio da desobediência de um só homem, Adão, muitos se tornaram pecadores. Assim também por intermédio da obediência de um único homem, Jesus, muitos serão feitos justos. Eu não vou me tornando justo, eu não vou, às vezes eu brinco, né? Antes o assassino matava 5 por semana, agora ele já está ficando só 4, depois 3, depois 2, depois 1, ele foi ficando melhor. Então isso significa que agora que ele não mata mais, ele vai para o céu. Não tem nada a ver com isso, não tem a ver com o que eu faço, só deixar claro. De 5 a 1 não é bom não, viu, meu irmão? A expectativa é que nunca faça, em nome de Jesus. Não estou aqui, então já que Jesus fez tudo, eu vou viver, é isso que eu estou falando. Tem gente que não entendeu o que Jesus fez. Então já que Ele me tornou filho, eu vou tocar a vida, tocar o terror da minha vida. Cara, você não entendeu do que Ele fez. Talvez nem salvo você foi. Porque se você acha que isso é salvação, você não entendeu o que é salvação. Jesus, Ele te torna justo. A tua fé em Jesus te tira de injusto e te leva para o lugar de justo. Do condenado para o livre. Do império das trevas para o reino do Filho do seu amado.
do inferno para o céu, da ausência da presença dele, agora para a presença eterna dele. Você entende isso? Por isso que Paulo, amo esse versículo, Romanos 1,16, diz o quê? Porquanto eu não me envergonho do Evangelho, as boas novas. Você lembra quando Jesus nasceu? Volta para mim, por favor. Quando Jesus nasceu, o que os anjos falaram para os pastores? Eis que vos trago boas notícias, que vai trazer uma grande alegria para todas as pessoas. Evangelho significa boas notícias, boas novas. Antigamente, qual que era a notícia ruim? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Qual que é a boa notícia agora? Jesus nasceu, e Ele morreu, e Ele ressuscitou, e te tornou justo e perdoado para sempre. Porque eu não me envergonho do Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho é a religião evangélica. Não, o Evangelho é o poder de Deus. Para quê? Para a salvação de todo aquele que crê em Jesus, primeiro do judeu, assim como do grego, e por aí vai. Visto que no Evangelho se manifesta a justiça de Deus. Do início ao fim, fé na justiça. Por isso, o justo viverá pela fé. O justo, eu fui tornado justo. E agora eu vou viver da fé. Às vezes as pessoas acham que viver da fé, então eu não trabalho, eu não faço mais nada. Eu fico, não tem nada a ver com isso. Viver da fé é viver alicerçado no que Jesus fez. Sabe o que é viver na fé, para você entender claramente? Sabe quando as coisas dão errado na sua vida? Porque na minha vida, às vezes, dá coisa errada. Tem coisa errada que eu não sei nem por que aconteceu. E aí, às vezes, lá atrás, viver pela lei era assim: se tem coisa errada na minha vida, significa que eu estou fazendo coisa errada. Porque se eu estivesse fazendo coisas certas, a consequência seria que coisas boas, bênçãos viriam sobre a minha vida. Viver pela fé é, nos dias maus, nos dias estranhos, nos dias esquisitos, seja eu o autor da esquisitice, seja eu isento ou imune dessa esquisitice que aconteceu na minha vida, eu continuo falando assim: eu sei que você me ama, porque não tem nada a ver comigo. Eu continuo sendo teu filho, eu continuo sendo amado, eu continuo esperando coisas maravilhosas do Senhor. Isso é viver pela fé. O nosso relacionamento não foi abalado, a minha salvação não foi de maneira nenhuma arrancada. Fiz coisa errada, existem consequências. Coisas erradas dos outros chegaram sobre a minha vida. Às vezes acontecem uns trem desses. E você continua adorando a Deus do mesmo jeito? E isso era o que Paulo e Silas lá na cadeia pregaram o Evangelho, libertaram uma menina, batizaram pessoas, foram colocados injustamente na cadeia, apanhados pra caramba. E aí por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam o quê? Louvando e adorando e cantando louvores a Deus, de maneira que os demais prisioneiros de prisão escutavam. Por quê? Está tudo errado, por lá de fora, porque por lá de dentro continua do mesmo jeito. Não mudou nada internamente. Isso é viver pela fé, isso é ser justificado e viver dessa forma. Amém, meu irmão? É isso que Deus espera que você e eu venhamos experimentar e viver. Para finalizar, capítulo 4 de Romanos diz: Ele foi entregue à morte para pagar todos os nossos pecados. E Ele foi ressuscitado para a nossa completa justificação. Coloca para mim, Letícia, o verso próximo, que é o 5, capítulo 5, verso 1 de Romanos. Eu e você, nós precisamos descobrir e ter certeza do que o Redentor fez. Estávamos nas mãos do diabo, carentes da glória da presença de Jesus. Jesus vai lá e paga o preço. E aí Ele nos compra. É assim, Ele disponibilizou. Para você entender, sabe aplicativo gratuito? Tem aplicativo que é pago. O aplicativo gratuito está lá disponível, disponibilizado na nuvem, seja no Play Store ou na Apple Store. Se você quiser, você baixa.
É verdade, Lobinho. O nosso aplicativo, viu, se você não tem ainda, tanto iOS quanto Android, Sal da Terra PC, só digitar lá, gratuitamente, baixa, maior belezinha, super funcional e cheio de um conteúdo relevante para abençoar a sua vida. É gratuito. É só baixar e instalar aquilo dentro do seu celular ou no seu computador, e você passa a navegar, você passa a divertir com aquele conteúdo, a ser edificado com aquele conteúdo. Quanto que custou? Nada. Alguém pagou um preço, não foi você. O preço foi pago e está lá gratuito. O que Jesus fez? Ele fez isso. Ele foi lá e pagou o preço. O pecado e a transgressão que era sobre a minha vida, o castigo que nos traz a paz, foi todo sobre ele. Se você chegar para o Binho, fala assim: ô Binho, quanto que eu tenho que pagar para baixar o aplicativo do Sal da Terra? Nada. Mas nada é quanto? Nada é nada. O que eu preciso fazer para ser salvo? Nada. Mas nada, nada. Porque nós não somos perdoados ou justificados pela prática da lei, mas somos perdoados e justificados pela fé em Cristo Jesus. Ele foi entregue, Ele pagou o preço, Ele foi o resgatador, Ele foi o remidor, Ele foi o redentor. O Brasil, o Rio de Janeiro precisa conhecer o Cristo Redentor. Eu fui lá no Cristo, fui lá no Rio e fui lá no Cristo Redentor. De um lado, que legal, que bacana. De outro lado, você conhece o Cristo Redentor, o que redime, o que morreu para perdoar todos os teus pecados, aquele que foi ressuscitado para te tornar completamente justo, aceitável, perdoado e declarado sem culpa. Você conhece? Paulo conheceu. E aí sabe qual que é o próximo versículo depois dessa declaração de Paulo? Portanto é baseado no que ele fez. Ele foi entregue para perdoar todos os meus pecados. Ficou faltando nenhum não, viu? Ele foi ressuscitado para minha completa justificação. Não tem a minha parte. Algo que é completo é algo pleno. Está cheio, não precisa de mais nada. Portanto, baseado no que ele fez, havendo sido justificados pela fé, temos... Como é que você está com Deus? Paulo estava em paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Mas ele estava em paz, pastor, porque Paulo era Paulo, né, cara? Ele estava em paz porque estava pregando o evangelho, estava fazendo as coisas tudo direito. Não. Ele estava em paz porque ele tinha convicção de que aquilo que Jesus fez foi suficiente e nunca mais iria mudar a condição, o status dele, a posição dele. Não dependia mais dele estar certo para ser justificado. E o dia que ele estivesse errado, ele perdia a sua justificação. Ele estava certo, justificado. E quando ele errava, ele continua justificado. É filho. Coloque-se de pé, por favor. Você que é pai, você que é mãe, teu filho acerta sempre? Teu filho nunca te desobedeceu? Teu filho nunca te entristeceu? Teu filho nunca te trouxe problemas? Nunca te envergonhou, pai ou mãe? Eu já envergonhei meu pai e minha mãe. Eu já entristeci meu pai e minha mãe. Eu já deixei meu pai e minha mãe sem dormir, preocupados com quem que ele está e será que vai chegar. Eu já deixei meu pai preocupado, será que a polícia pegou o Marcelo? Porque o que ele está fazendo está errado. A turma que está andando também roda todo mundo junto. Mas eu tenho certeza de uma coisa: eu nunca deixei de ser deixei de ser filho do meu pai e da minha mãe, independentemente dos meus erros. A religião fala: você precisa fazer o certo
para manter-se nessa posição. A religião evangélica fala o que o homem tem que fazer para ser aceito por Deus. O evangelho de Paulo, o evangelho de Jesus, fala e exalta aquilo que Cristo fez. E quando você e eu recebo, eu creio, eu aceito, eu declaro com a minha boca: Jesus é o meu Senhor, Jesus é o meu Salvador. Ele nasceu para isso. Ele está esperando que você e ele não espera mais. Talvez você aqui dentro da igreja, eu não sei, você em casa. Ele nasceu para salvar, ele nasceu para ser Senhor. Ele está esperando que você com a sua boca declare: você é o meu Salvador, você é o meu Senhor. Eu entrego a minha vida para você, Jesus. A partir de agora você é o meu dono. A partir de agora você tem autoridade sobre a minha vida. A partir de agora é você quem me salva. Eu não dou conta de me salvar sozinho. Ele nasceu para isso. Se tem alguém aqui na igreja que ainda não fez, eu queria que todos fechassem os seus olhos agora. Se você ainda não fez essa declaração, essa confissão, você que está em casa, se você ainda não fez essa confissão, essa declaração, eu queria que você repetisse essas palavras que eu vou dizer agora. Quais palavras, pastor? Paulo disse: aquele que confessar com a sua boca que Cristo é o Senhor e crer no seu coração que Ele o ressuscitou, será salvo. Você que crê, você que vê em Jesus o seu Salvador, você que vê em Jesus o seu Senhor. Se você está vendo esse culto ao vivo, se você está recebendo essa mensagem, não importa quanto tempo depois, ela é válida. Não importa o que você fez, não importa o que você está fazendo, a única coisa que Deus ele espera de você é que você declare, que você dê espaço para que Ele entre na sua vida e Ele te salve e Ele seja o dono da sua vida. Então simplesmente repita comigo: Jesus Cristo, eu te recebo agora como o meu Senhor e como o meu Salvador. Eu creio, Jesus, que você morreu naquela cruz para perdoar todos os meus pecados e foi ressuscitado para me tornar completamente sem culpa diante de Deus. Jesus Cristo, escreve o meu nome no livro da vida. E a partir de agora, Deus, eu sou o teu filho, você é o meu Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, vamos adorá-lo, vamos adorá-lo. Aleluia, Jesus. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Ele te ama. Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Você lembra que quando os pastores viram os anjos, o que os anjos falaram? Eis que vos trago boas notícias, que vai trazer uma grande alegria para todas as pessoas. Quantas pessoas você conhece que não receberam ainda essas boas notícias?
que ainda estão sobrecarregadas, tentando acertar, tentando fazer algo correto para se tornarem aceitas por Deus. E aí quando elas acertam algo, o diabo vem e fala, mas tem que fazer isso também. E aí eles passam um tempo, agora eu consegui. Aí depois vem uma nova regra, vem um novo sacrifício, vem uma nova exigência. E essa pessoa passa a vida inteira procurando se salvar, sendo que um Salvador já foi disponibilizado para ela. Meu desejo, que nessas 7 montanhas, que você seja um cristão, que você seja uma cristã, que nós sejamos esses espalhadores, esses divulgadores, esses compartilhadores da graça de Cristo em favor das pessoas. Que você e eu estejamos sempre conscientes que estamos em tempo integral, nos posicionando como cristãos, nos olhando e cuidando da nossa vida. Não cuide da vida dos outros, não, cuide da sua. Eu vou ser o melhor cristão na minha empresa, eu vou ser o melhor cristão na minha família, eu vou ser o melhor cristão aonde quer que eu estiver. O que eu vier a fazer, o que eu falar, seja comendo, seja bebendo, que seja feito para a honra e para a glória do Senhor. A minha vida será pautada em quê? Independente da montanha que eu estiver alocado, o meu foco vai ser o quê? O Evangelho de Cristo precisa ser transmitido, e vai ser transmitido com a minha vida, vai ser transmitido com as minhas atitudes, vai ser transmitido com a minha palavra, vai ser transmitido com o meu celular, vai ser transmitido de alguma forma, mas eu não posso mais me omitir, eu não posso mais me esconder. Eu não sou, isso daí é coisa de igreja, você é a igreja, isso é o nosso negócio, esse é o nosso foco, isso é o que Deus tem para as nossas vidas. E eu tenho certeza de uma coisa: você vai se alegrar e muito, você vai experimentar coisas maravilhosas do Senhor. Amém? Vamos fazer a diferença? Vamos permitir que Deus nos use, que Deus nos encaminhe, que Deus nos envie aonde quer que nós estivermos, que a gente faça a diferença. Amém? Aleluia. Nesse tempo de pandemia que nós não estamos batizando as pessoas, você pode assim achar, pô pastor, mas e aí, como é que faz? Deus, Ele é sábio, inteligente. Deus, o que te salva não é o batismo. O batismo é uma demonstração da tua fé. Se você hoje está impedido por uma orientação, não se sinta, nossa, mas e você que declarou Jesus como seu Senhor, você que recebeu Cristo e ainda não foi batizado, não preocupa com isso não. Daqui uns dias tudo vai ser restabelecido. E nós vamos ter fila, tem 2 filas aqui na igreja, fila para batismo e fila para apresentação de crianças, porque nesse tempo de pandemia aí a turma estava trabalhando direitinho. Amém? Nesse tempo de pandemia não teve distanciamento social nos lares. Entre marido e mulher não teve distanciamento, não teve distanciamento nem social nem carnal. E aí tem uma turma de um monte de criança nossa aqui, que nasceu e ainda vai nascer, né, Naira? E logo depois desse tempo nós vamos fazer um culto, talvez só de apresentações e de batismos. Amém? Mas e até aquele dia, pastor, Ele te ama tanto que Ele não está nem aí com isso. Depois Ele vai te dar a oportunidade de demonstrar para Ele, para você e para o diabo, que Ele é o teu Senhor, que Ele é o teu Salvador. Amém? Glória a Deus. Uma das formas da gente espalhar e difundir o Evangelho, dinheiro,
Vou mandar, eu sempre tenho falado isso, né? Coloca o teu dinheiro para ganhar almas para você, porque o teu dinheiro não vai ter recompensa, mas você vai. Entendeu? Você põe o dinheiro para ser teu servo. Você põe o teu dinheiro para ir atrás de pessoas, salvar vidas. E aí de repente o dinheiro volta. Lá no céu, deixa eu pagar aqui para vocês todas as boas obras, todos os teus bons investimentos no reino de Deus. E Deus vai nos galardoar, inclusive, com isso. Então sempre tenha a alegria, a generosidade, o desprendimento, a liberalidade de que eu vou ofertar, eu vou dizimar, eu vou colocar dinheiro no reino de Deus, para que outras vidas sejam salvas, e eu ainda assim, sem merecer nada, serei recompensado, agraciado, beneficiado, favorecido. Amém? Você que tem esse entendimento, essa alegria, contribua no reino de Deus em nome de Jesus. Ele é o nosso galardão, o seu olhar de graça nos atrai à redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso que Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Uma das formas do amor de Deus, ele disse ali em 2 Coríntios 8:9, ele fala: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre, para nos enriquecer. Existe uma graça, existe um favor, existe uma manifestação, ou uma forma de Deus manifestar o amor dele também, enriquecendo a sua vida, provendo na sua vida, suprindo na sua vida. Então nunca dependa exclusivamente do seu trabalho. Trabalhe sim, com excelência, com dedicação, com determinação, mas sempre saiba que Deus está do seu lado, para que a tua vida profissional e financeiramente falando, ela flua. Ele está do seu lado para te enriquecer, Ele está do seu lado para te prosperar. Amém? Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor deseja, o Senhor pagou todo o preço, o Senhor se empobreceu, se esvaziou, para que nós fôssemos enriquecidos, fôssemos cheios de riqueza, de recurso, de dinheiro, de sabedoria, de capacidade. E nós não vamos nos esquecer que todos os nossos recursos provém em primeiro lugar das tuas boas mãos, das tuas mãos furadas, vazadas, que declaram o teu amor e a tua graça sobre a nossa vida, em o nome de Jesus, amém. Declaramos riqueza e prosperidade sobre as famílias, sobre o povo, teu povo, sobre essa igreja, que não é que nunca falte, nem falte, mas seja sempre em abundância, cada vez mais, para glorificar e exaltar o teu santo nome, Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Mais trem aqui. Semana passada, a Thelma também conhecida como a mulher mais feliz do mundo, a minha esposa, deu uma dura em mim, falou assim, ela e meu irmão lá atrás, mas racharam de rir, porque o braço está curto, irmãos. E aí ela tinha escrito aqui os recadinhos, coisas escritas em letra minúscula. Aí onde estava escrito figurinhas carimbadas,
Eu li aqui, ó, figurinhas carinhosas. Agora está tudo em caps lock, tudo em maiúsculo aqui, para não errar, para não falhar. E também acho que falei errado o nome do teu tio, Paulinho. Joabe. Ah lá, era Joabe e eu falei João. Eita, ô Joabe, estamos juntos, viu? Fica bravo comigo não. Então, um monte de abraço aqui. Em primeiro lugar, quero falar aqui, ó, família do Danilo, sua esposa, vieram de Fernandópolis, exclusivamente para o culto. Quantos quilômetros, irmão? Sabe quantos quilômetros, meu irmão? 520 quilômetros. Deixa eu dar um toque aí para os irmãos aí que estão em casa de Poços de Caldas. Vocês estão de brincadeira comigo, tá não? Pastor. Aí pode pensar assim, o irmão Danilo é um jovenzinho de 25 anos que veio no gás. Moço, está com 92. Brincadeira. Quantos anos, irmão? 72? Moço, sou eu não. Pois vocês conversam com Deus aí. Fala para eles que vocês estão certos de ficar em casa e essa turma passeando, viajando. Amigo do Paulinho de Formiga, cadê você? Levanta a mão, por favor. Ali. Glória a Deus pela vida de vocês, viu? De lá para cá é quantos quilômetros? 290, viu, irmãos? Aê, glória a Deus. Glória a Deus pela vida de vocês, viu? E a turma que está em casa aí, butina com o pastor agora, chupa essa manga. Agora que eu não volto mesmo, aleluia, meu irmão. Eu sei que você volta porque Ele te ama, nós nos amamos, amém? Ei, trem bagunçado. Deixa eu mandar uns abraços aqui agora com letra maiúscula, que não erra. Magali Polese lá de Capivari, Graça Figueiredo de Votuporanga, Valdete Mendes de Patos. Tá bem. Pates, Minas Gerais, pensei que era Patos de Minas. Alain Pereira, Casa Branca, Ana Donizete de Alfenas, Juliana Dias de Curitiba, Bete Silveira de Itabira, olha que turma bacana. Aqui, Juliana e Renato dentro do louvor aqui, Juliana, zizi para vocês aí, ó. Lá em BH que o Juliano vai trabalhar. Glória a Deus pela vida de vocês, que todos nós continuemos a compartilhar esse evangelho, essa graça maravilhosa, amém? Tem aqui mais um recado, sobre as lembrancinhas para as crianças de até 10 anos, que foram entregues a semana passada, sobraram algumas, então os pais que estão aqui, que vocês têm crianças que não vieram, vocês podem passar lá no fundo para pegar, é isso? Primeiro as crianças que estão aqui, estou vendo um tanto de criancinha que está aqui hoje, passa lá atrás, tem as tias lá para darem a lembrancinha para vocês. E os pais que estão aqui, que a semana passada não pegaram para as suas crianças de 10 para menos anos, passem lá também, pegam. E que mais? Fim de festa? Glória a Deus. Semana que vem eu não sei o que nós vamos falar ainda, mas eu tenho certeza que vai ser maravilhoso em nome de Jesus. Eu já ia orar, mas eu não tenho que orar, eu tenho que ler esse trem aqui. Vamos juntos? Em nome de Jesus eu confesso que fui completamente perdoado e justificado pela morte e ressurreição de Jesus. Em nome de Jesus eu confesso que sou curado e sarado, pois Jesus já levou sobre si todas as minhas dores e enfermidades. Em nome de Jesus eu confesso que eu vivo em paz, pois Jesus já foi castigado em meu lugar. Em nome de Jesus eu confesso que eu sou enriquecido, pois Jesus já se empobreceu por mim. Em nome de Jesus eu confesso que a nossa igreja cresce, prevalece e prospera em todas as áreas para a honra e glória do Senhor. E em nome de Jesus eu confesso que terei uma vida incrível e maravilhosa a cada dia, pois essa é a vontade do Senhor para mim e a vontade dele não muda nunca mais. Amém? Que você tenha uma vida, que tenha uma semana maravilhosa em nome de Jesus. Até domingo que vem. Amém.